A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Vestibulandos têm fome. Nós estamos aqui já na segunda semana e confesso a você que eu tinha uma expectativa de muitos ex-alunos universitários e vestibulandos assistirem o primeiro podcast Vestibulandos Têm Fome, porque o primeiro podcast foi com um jovem professor, o único professor que aos 69 anos, quase 70, não tem um fio de cabelo branco, que é o professor Ricardo Depes, que esteve aqui fazendo o podcast comigo. O brilhante professor de Química, Depes, né? Vocês até não conheciam o nome dele, Ricardo. Mas hoje nós temos algo especial, principalmente para o pessoal que estudou no Colégio Coque da Tibiriçá, da Lafayette, da Álvares Cabral, da Ribeirânia, esse pessoal de Ribeirão Preto, região e do Brasil inteiro, onde o professor de biologia ministrava suas aulas. Vocês já devem estar imaginando onde é que nós fomos buscar esse cidadão. E ele veio com o maior prazer para falar com vocês. Professor Edmur de Biologia. Eita, meu amigo, que bom que você está aqui. Olá, pessoal. Boas energias a todos. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente um fundamento muito importante, que é o preparo do indivíduo antes da aula, para ele sentir como deve se comportar, não só mentalmente, mas também em termos de preferência para aquilo que ele vai prestar vestibular e como adquirir conhecimento sem ser um decoreba. Aqui, Edmur, a gente já combina de antemão, e você é uma pessoa fácil de lidar, a gente só fala o que o coração manda e o que o conhecimento pede, né? E no podcast com o professor Depes, eu já comecei, as pessoas precisam entender a tua base para depois você falar aquele assunto para todo mundo. Você começou a dar aula mais ou menos quando e em que escola? Eu entrei no Coque em 1973. 1973. Muito jovem. Professor João Álvares, que era professor de Química, era um dos acionistas do Coque na época, ele me convidou. Porque, na verdade, eu fiz ciência biológica, sou biólogo, e eu pretendia fazer medicina. Certo. Que dava direito a entrar no terceiro ano de medicina, porque o currículo batia uma certa quantidade de matéria. Mas eu gostei tanto da aula e absorvi tanta energia do pessoal que eu fiquei a vida toda lá até hoje. 1973. Então vai dar 83, 93... 46 anos. Eu não errei, eu falei, quando eu comentei numa das minhas entradas, eu disse, vai ter professor aqui que vai passar informação para vocês, tem 45 anos... Aproximadamente. E eu vou fazer 68 anos de idade, eu sou um menino. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Vossa Senhoria está... Quando o senhor faz aniversário? 15 de agosto. 15 de agosto, acabou de fazer. Isso. E completou quantas primaveras? 74. Edmur, professor de biologia, de metade da cidade que fez pré-vestibular, da outra metade que está no Brasil inteiro espalhado e no exterior, porque eu disse para ele, não acredita. Esse podcast vai chegar em Portugal, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, no Chile, onde tem ex-alunos morando e trabalhando. E é aí que o pessoal vai enlouquecer de ver um professor de biologia, gente fina, gente boa, culto, preocupado com o meio ambiente, preocupado com os animais, falando para vocês. E por falar em animal, nós temos o nosso animalzinho aqui. E eu falei para você que parece um porco-espinho, mas ele vai dar uma aulinha para você sobre isso.
Fala, Edmur. Na biodiversidade mundial só existe duas aves que não têm pena, que é o pinguim e o kiwi. Então, pessoal, kiwi não é fruta, kiwi é um animal, ele representa a Nova Zelândia. Tá? Como ele tem um pelinho bem pequenininho e macio, lembra muito da fruta, por isso que o pessoal chama a fruta de kiwi. Isso. Então, o nosso bichinho de estimação que representa Nova Zelândia. A Nova Zelândia, e ele está aqui, então, ele se chama kiwi, tá? Aonde o senhor achou isso, Marcos? Eu achei no aeroporto de Belo Horizonte. Tinha lá numa livraria, eu sou apaixonado por esses bichinhos. Eu peguei, a moça falou, não é porco-espinho, hein? Porque ela achou que eu estava comprando como porco-espinho. Muito bem. Edmur, nos seus 74 anos, você tem uma coisa importante para falar para mim e para todos os pais e avós sobre vestibulandos. Vamos organizar o nosso bate-papo. Tá? Vamos lá. A primeira parte é tirar um pouco a preocupação que um aluno mais jovem tem na escolha da carreira, o que ele vai prestar. Eu costumo dizer aos meus alunos sempre que você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque se você gosta daquilo, você faz bem feito. E se você faz bem feito, você vai ser um ótimo profissional. Se você vai ser um ótimo profissional, lógico, vai ser procurado. Então, o dinheiro vem em consequência disso. Então, é comum você ver os profissionais antigos, né, que há uma repetição. É a mesma coisa que o professor, né? Você sai de uma sala, vai repetir na outra. Lógico. O médico também. E assim é qualquer profissional. Okay? Agora, se o indivíduo gosta daquilo, ele repete com mais amor ainda. É por isso que na escolha do que vai prestar, deve ser incluída essa análise. Agora, é bom não confundir aquilo que você gosta com o profissional. Por exemplo, eu tive um aluno que viajou comigo para o Pantanal, ele adorava tirar fotografia, eu ficava explicando, ele ficava fotografando. Ele falou, eu vou fazer fotografia. O professor falou, não. Aí já não é uma colocação melhor profissionalmente na sociedade. Sim. Você vai escolher algo que você gosta e vai continuar com as suas fotos como lazer, como relaxamento. Então, como muitos médicos fazem. Porque, veja, meu caro professor, é difícil você pegar uma sala, a média de idade deles aí está entre 17 e 18, e existem alunos com 16, como decidir o futuro dele, não é verdade? Isso. Então, eu vejo uma certa atenção nesses alunos. Então, essa orientação que eu dou a eles ajuda muito a definir. Hoje eu vou num dentista e falo, eu fiz odonto porque eu gostava e tal, e você deu aquele toque e eu achei legal. Isso. Então, é bom a gente sempre ajudar, porque tem muita gente formada em algum curso superior que não exerce porque não é dele, não é o dom dele. E é uma judiação, né? É uma judiação. E é importante que os pais também reparem qual a habilidade que tem o seu filho, aonde que ele se desloca mais para poder ajudar. Edmur, nessa pegada aí, eu tive a felicidade de ter uma mãe professora que percebeu que o meu negócio era dar aula, falar com gente e ficar no meio de povo. E meu pai, que era juiz de direito, queria que eu ficasse dentro de um escritório analisando livros, processos e etc. Eu fiz direito, mas eu fiz direito para conhecer um pouco das leis e aprender um pouco sobre a vida, mas o meu negócio era aula, tanto que depois que eu parei de dar aula normal, né, aulas normais, eu me preparei para ser palestrante da vida e estou nessa. Daí surgiu. Eu estava falando hoje para o Edmur, esse podcast nada mais é do que conversar com jovens, com universitários e com ex-alunos formados sobre a vida, sobre matéria. Nós vamos falar de biologia, mas nós vamos falar de uma biologia não do módulo 1, capítulo 17, né? Sim, é importante também que o aluno não apavore com a quantidade de matéria. Estamos falando para pré-vestibulando? Sim, lógico. Então, com a quantidade de matéria. Por quê? Porque o vestibular ele vem sofrendo mutações, ele vem mudando com o tempo.
E é importante que não só o curso, o professor, o aluno também mude. E que ele pare com esse negócio de decorar, porque o que você decora, você acaba esquecendo. O que você entende é eterno. E colocar os sentidos durante a aula, os sentidos em funcionamento. Se você está escrevendo alguma coisa que o professor colocou, ou desenhando, você está colocando os sentidos, a visão, a audição, a habilidade ao sistema nervoso somático, isso jamais sairá da tua cabeça. Você deve lembrar de algum texto ou algum desenho que você viu lá no ginásio. Sim. O cérebro é formado por milhões e milhões de neurônios se comunicando, e ele se comunica através da sinapse. Se você decorar, tranquilamente aquela sinapse, aquela ligação entre os neurônios vão se apagar com o tempo. É como você colocasse vários discos num computador e, com o tempo, o cérebro vai passando para trás aquilo que pouco interessa. É aquilo que você decorou. Então, é preciso ter um conhecimento e entender. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Ótimo. Um exemplo que é o vestibular moderno. Você reparou que alguns animais, o macho é muito mais lindo do que a fêmea? O galo com a galinha, olha a diferença, por exemplo. Os pássaros, aquele colorido bonito no macho, a fêmea é um pardinho. Por que, em alguns animais, o macho é mais lindo do que as fêmeas? É muito simples. Bota para raciocinar e faz a sinapse funcionar lá no neurônio. É porque ele tem à sua disposição várias fêmeas, tem que atrair um número maior delas. É isso que é o vestibular moderno, é essa habilidade. Tá? Não é ficar decorando matéria. Isso. Por exemplo, eu que fiz letras, né, e direito, biologia, química, física e matemática, eu estudei pouco, só estudei para valer no ensino até o fundamental. Quando eu terminei o primeiro e o segundo, o terceiro colegial meu era voltado para a prova, eu fiz clássico, na época chamava clássico. E quem está ouvindo a gente, os pais, os avós, sabem o que é isso. Tinha o clássico, o científico e o normal. E no clássico, a matemática era básica, a biologia era básica. E eu acabei de aprender uma coisa que, é sério, eu desconhecia, assim, o porquê. Mas entendeu? Se você aplicar o raciocínio, você acaba descobrindo por conta. É isso. E é o que as pessoas precisam entender, que quando ela vê ela usa a internet o tempo inteiro, né? O WhatsApp, Sim, o mas YouTube, tudo ali vem prontinho. vem pronto. Mas Você não estimulou as sinapses para você concluir. Isso, entendi. Ou por falar nisso, ô Milton, você passa um videozinho para a gente primeiro aí, por favor? Que ele vai assistir comigo aqui, ó. A questão de biologia que cai todos os anos no Enem. O exercício fala no texto, então você tem que ler o texto. E no texto você vai encontrar algumas informações como eutanásia e matéria orgânica. Vai diretamente correlacionar com leishmaniose visceral. Se você não soubesse, dá para ir por eliminação. Raiva não poderia ser porque é um vírus que você adquire através da mordida de cão, gato e morcego. É um protozoário e não tem nada a ver com matéria orgânica e sim com água parada. Dengue também é um vírus que é a picada do Aedes. A plasmose também é um protozoário, mas a forma de transmissão é através da ingestão de cistos. Leishmaniose, que também é uma doença de protozoário, onde seu agente vetor, que é o mosquito palha, gosta de ambientes noturno, úmido e com muita matéria orgânica. Beleza, um belo exercício. Um belo exercício. E a observação da garota aí você tem que ir por eliminação mesmo. É isso mesmo. Tá bom. E Edmur, se você for, vamos imaginar, e é assim que acontece, eu cheguei hoje no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu, Marcos, aluno. Primeira semana de aula, entra o professor Edmur. Como é que você faz? Boas energias. Boas energias, gente. Entra o professor Edmur. Edmur Manfrim. Tá. Esse Manfrim é Itália? Itália. Italiano. Italiano. Aí o Edmur vai dar uma aula, um início de aula para
para mostrar para mim, ó, a biologia vai te ensinar isso e tal. O que você falaria para mim, aluno que está chegando hoje no pré-vestibular ou no terceiro ano do ensino médio? Como eu disse anteriormente, não se decora. Não se decora. Eu falo, entre aspas, para os meninos, tem que curtir. Porque se você curtiu, obviamente, jamais vai fugir do seu cérebro. Então, você não vai se sentir cansado e também não vai esquecer lá na frente. Por quê? Porque você viveu aquela explicação, entendeu? E agora, com a ajuda da tecnologia, já podemos até mostrar algumas coisas via computador. Não só depender do computador, é só para ajudar na visualização. Eu sou meio dinossauro nesse aspecto, sabe? Então, você ficar colocando o texto no computador, slides, isso aí fez com que caísse muito a educação aqui no Brasil durante essa pandemia, que o menino cansa de ficar olhando isso. Cansa. Então, procure não decorar, procure entender, levanta a mão, pergunta, viva a aula, curta a aula. Com certeza, jamais você vai esquecer daquele assunto. Ótimo. E ainda tem... Você está lecionando biologia? Sim, eu estou lá na vestibular. Na vestibular. Lá na fábrica. Ô Dimur, você consegue me explicar o que é esse NAU vestibular, assim, só para as pessoas poderem entender o que é isso? Sim, o pessoal precisa entender também que a fábrica é lá onde era a antiga cervejaria Poker, Níger, lá embaixo. Né? Cervejaria Paulista. Lá na Jerônimo Gonçalves. E o Grupo SEB adquiriu. E existe lá tudo relacionado com a educação, além do meio de comunicação, que tem uma rádio, várias rádios, TV. E lá existe um anfiteatro de alunos de baixa renda. Tá. A Adriana, ela simplesmente quis bancar isso para poder oferecer a chance para esse. Então, pegou os professores mais antigos do COC, que estavam parando, e colocou lá, entendeu? E os meninos, parece que, porque eles vêm de colégios assim, meio fraco, e a gente ajuda eles a subirem e ficarem no nível de competição, como já colocamos alunos em faculdade. Eu trabalhei lá em 2018. É tudo gratuito, o professor é voluntário, o menino recebe apostila, recebe lanche, recebe o vale de trânsito. Isso é para aluno de baixa renda, comprovadamente de baixa renda. Tem uma provinha de conhecimentos gerais. Justamente. E depois tem uma pequena entrevista. Para a gente saber quem é esse aluno. Acho que tem 100 vagas. 100 vagas. Todo ano, 100 vagas. E um certo grupinho que não pode frequentar presencialmente assiste online. Assiste online. Tá, esse é o NAU vestibular. Você dá aula lá até hoje? Isso, eu, Gilberto, De Grande, os velhos. O Luiz Fernando. Tem uma turma, o Zé Luiz. Zé Luiz do Carmo, de matemática. É um projeto muito legal de cidadania. Basicamente de cidadania. E ao contrário do que o pessoal pensa, eles podem ter um pouquinho de deficiência no conteúdo. Mas na educação eles são muito legal. Bate palma depois da aula, satisfaz muito o professor. É um negócio muito bom. Esse aqui é o lema. Vê se você gosta, Dimur. Né? Esse é o lema do Vestibulandos Tem Fome, porque um dia desse eu falei aqui que a gente tem que estudar, tem que se programar, tem que fazer simulado, revisão, aula 1, aula 2, volta, feriado, às vezes não tem e tal, mas o aluno não vai conseguir ter a cabeça boa para fazer a prova se ele só ficar que nem doido estudando 24 horas por dia. É isso? Justamente isso. Agora, a área exata exige um pouco mais dele. Sim. Tá? Agora, as matérias da área humana e biológica, já não. Tem que partir por esse princípio que eu falei para você aí. Ele tem que entender aquilo, compreender aquilo, ver a importância daquilo. Aí ele adquire a habilidade para responder as questões. Quando eu falo relaxar é preciso, é sempre lembrar que relaxar é preciso. Deixa eu fazer uma observação. Pois não. Todos acho que já passaram por esse momento. Às vezes você quer lembrar o nome de um cantor ou de um jogador de futebol,
e você faz uma pressão danada e não vem aquele nome. Sim. Calma, não é Alzheimer, não. O problema aí é que você está contraído, consumindo muito oxigênio e o cérebro não está sendo oxigenado o suficiente. Relaxa, respira fundo, você vai ver que o nome que você estava esquecendo vem à tona. Aparece. Acontece com todo mundo Acontece isso. com todo mundo. Lembrei. Então justamente, essa função sua aí de relaxar é muito importante. Muito. Num dos podcasts eu falo que o aluno do terceiro ano ensino médio e o vestibulando, de segunda a segunda, ou seja, 7 dias por semana, inclusive o domingo, a média são 6 horas por dia de estudo, o bom aluno. Estuda em casa ou na sala de estudos. Dá 7 vezes 6, dá 42 horas de estudo fora a escola, fora as aulas do pré-vestibular. Se nessas 42 horas ele escolher 2 horas para ter isso, relaxar. No meio da quarta-feira está pegando fogo, ele não aguenta mais, ele para, Edmur, e vai caminhar pela cidade e olhar os pássaros, olhar as árvores, olhar o céu, que ele não faz há 6 meses. Que ele vai para o shopping ver lojas bonitas e mulheres bonitas. Que ele vai ouvir uma música que ele adora, 5 músicas, durante 2 horas. Que ele vai estudar, ler um livro de biologia, mas não com o intuito de decorar ou de ficar fazendo exercício. Lendo um livro de biologia sobre ciências, sobre biologia, sobre a vida. A vida. Ele vai crescer muito. Vai, com certeza. E, gente, nós estamos terminando o nosso podcast Vestibulandos Têm Fome. Esse é o podcast número 1 com o professor Edmur, mas eu prometo para vocês que nós vamos ter o 2, que aí sim ele vai falar da matéria que ele leciona, biologia, e vai ensinar alguma coisa para vocês, alunos do ensino médio e pré-vestibulandos. E eu quero deixar um agradecimento em nome... Se você me permite... Posso? Toda essa análise que nós estamos fazendo aqui não é só para vestibulando, viu? É para o pessoal também lá do fundamental e até da universidade. Ixi! Porque, veja, quem está tendo uma aula lá na medicina, uma matéria importante para caramba, ele não pode ficar só no nível do professor ou só no nível da lousa. Ele tem que subir um pouco mais para se destacar naquilo que ele está fazendo. Sim. Então, tudo que nós estamos comentando aqui serve também para os outros níveis escolares. E eu quero fazer esse agradecimento porque eu acho que... Acho não, tenho certeza. Pelo menos uns... Você sabe que eu fiz uma conta... Eu e o Deps, professor de Química, já tivemos mais ou menos em torno de 90 mil alunos. Eu acredito que chega na casa dos 100 mil, né, Deps? Não, Mas, no teu caso, como você tem pelo menos 5 anos a mais que a gente, na Labuta, eu fiz um cálculo de 120 mil. Ou seja, você tem uma cidade que foi seu aluno. E o mais importante do que o número, o legado que a gente está deixando. Isso. Pessoal bem colocado na sociedade, a gente fica feliz por isso. Esse é o Edmur. Esse obrigado. É o Edmur. Professor Edmur de Biologia, que estará conosco no podcast 2 com o Edmur. Daqui umas 2, 3 semanas ele volta, eu prometo. E assim como nós vamos ter... Nós já temos 22 professores e 12 profissionais agendados para os podcasts. Nós vamos de 18 de setembro, hoje é dia 25 de setembro, nós vamos de 18 de setembro até 18 de fevereiro. Nós não vamos deixar os alunos de terceiro ano e vestibulandos abandonados, sozinhos. Com fome. Com fome, boa, Edmur, com fome. Vestibulandos têm fome. Fome de quê? Fome de cultura, fome de diversão, fome de arte. Muito obrigado. Obrigado, Edmur. Falou, pessoal. Boas energias.
A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida.